Tudo bem? Hoje começaremos a nossa série de partidas analisadas sobre os campeões baianos de xadrez. O primeiro campeão baiano de hoje será o mestre FIDE Paulo Jatobá. Esta partida foi jogada em 2010 pelo Campeonato Brasileiro de Xadrez na cidade de Americana. Jatobá teve como adversário o mestre internacional Viktor Chumyatsky, de Brasília. Vamos ver como Jatobá conduziu as peças brancas nesta partida. Jatobá começou com G3, Victor jogou cavalo F6, Jatobá bispo G2, Victor C5, Jatobá C4, Victor E6, Jatobá cavalo F3, Victor D5. T4, jogado por Jatobá, e nós temos aqui a abertura catalã, e a defesa contra ela é a defesa Tarrasch. Jatobá tem a abertura catalã como uma de suas aberturas prediletas no xadrez, bem como a abertura inglesa. Cavalo C6, roque, bispo em E7, e aqui Jatobá decide iniciar as trocas no centro com DC5, bispo captura C5, e jogou A3, com a ideia de B4, expandindo a sua ala da dama e ao mesmo tempo atacando o bispo que vai estar em C5. Roque, B4. Uma outra opção para Jatobá aqui seria o lance CD5. E se, por exemplo, cavalo captura D5, digamos como lance mais natural da posição, teríamos por parte do Jatobá o lance dama C2, atacando o bispo de C5, ameaçando E4 e também deixando a possibilidade de jogar torre D1 na posição, atacando a dama que estará em D8. Uma posição também teórica que já foi jogada inúmeras vezes. Mas Jatobá optou pelo direto B4, que também existe, bispo em E7 jogado pelo Victor, bispo em B2 Jatobá, Victor A6, evitando a possibilidade de avanço de peão em B5, por exemplo, B4, B5, Jatobá cavalo de BD2, e Victor agora jogou bispo em torre A8, perdão, dama C2 para o Jatobá, bispo D7, Victor, Jatobá, torre de A1. Já fica bastante claro aqui que Jatobá tem muito mais espaço e que o bispo que está em D7 provavelmente não está bem colocado na posição. Vamos ver como Jatobá vai explorar a falta de espaço de seu adversário. É bastante instrutiva a partida. Torre C8, obviamente mantendo o ataque indireto contra a dama branca que está em C2. Jatobá respondeu com dama B1, Victor B5. O lance que vai dar início à situação crítica da partida, a falta de espaço do mestre internacional. Mas é difícil também dizer o que deve ser jogado nesta posição por parte do Victor. Por exemplo, a tentativa de jogar D toma C4 na posição, propondo trocas, seria muito favorável às brancas após cavalo capturando C4, seguido de torre de FD1, pressionando a coluna D, e um mau posicionamento do bispo em D7. Então, Victor não tem grandes ideias, grandes lances para fazer nesta posição no momento. Ele poderia também tentar dama C7, mas também que não vai mudar a situação favorável do Jatobá, que teria provavelmente como um bom lance nessa posição o movimento E4. Então, após dama B1, B5 jogado por Victor, Jatobá optou por C5 nesta posição. A possibilidade para Jatobá após C5 também poderia ser C captura D5, onde teríamos duas capturas, E captura D5 e cavalo captura D5. Com E captura D5, nós teríamos um peão da dama isolado e Jatobá teria controle de casas como C5, após, por exemplo, cavalo B3 e também controle de D4. E também guardaria a possibilidade de torre de F, D1 na posição. Se o cavalo capturasse D5, Jatobá teria como resposta provável aqui o lance E4, também muito bom, controlando o centro e atacando o cavalo. E logo depois de cavalo F6, por exemplo, Jatobá poderia seguir com torre de F, D1, mais uma vez tendo controle da posição. Mas aqui o Paulo optou por um lance também forte, jogou C5, ganhando espaço, tirando espaço do bispo que está em E7, que não pode ocupar a casa D6. E futuramente
Certamente um dos lances será E4, que poderá abrir a posição e ser favorável a este ponto como ponto de apoio para peças das brancas no futuro, com a possível troca de bispo de casas pretas. Aqui foi jogado bispo F8 pelo mestre internacional. Uma possibilidade para ele poderia ser A5, tentando agredir a lado da dama, mas a resposta do Jatobá seria bem simples. Provavelmente a resposta seria bispo em C3 na posição. Victor joga bispo F8, Jatobá imediatamente joga de forma conceitual e responde com E4, imediatamente atacando o centro do adversário, tentando abrir linhas de jogo. Victor responde com D toma E4, Jatobá cavalo toma E4, Victor cavalo toma E4 e Jatobá dama captura E4. Observe a liberdade das peças de Jatobá e a falta de articulação das peças do mestre internacional Victor Chumyatsky. F6 jogado por ele. Uma das ideias de F6 é evitar a manobra cavalo G5, já que o cavalo em G5 apoiaria a dama na captura do peão de H7. Ao mesmo tempo, pode guardar futuramente o avanço do peão de E6 para E5, tentando ganhar espaço na posição. Mas a partir daqui, Jatobá vai explorar muito bem todas as debilidades de seu adversário, pois F6 também vai produzir uma debilidade na partida. Torre de CD1 jogado por Jatobá, melhorando a posição de sua torre que está em C1 e ao mesmo tempo cravando o bispo, controlando a coluna D. Aqui o Victor optou por dama C7. Me parece que foi um dos problemas de sua do resultado para ele da partida. Um dos vários que vão surgir e vocês verão. Mas aqui me parece que o mais adequado seria dama E7, mantendo a dama próxima do roque, auxiliando na defesa do mesmo e também da proteção do ponto F6. Ao jogar dama C7, Jatobá responde muito bem dentro desta posição com dama G4, já guardando a ameaça de bispo capturando o peão de F6. Rei H8, respondido por Victor, e a partir daqui Jatobá vai jogar uma sequência de lances fortes. O primeiro, dama H5. Dama H5 tem como ideia cavalo H4, que tem a ideia de cavalo G6. Ao mesmo tempo também a possibilidade de bispo de G2 em E4, atacando o ponto H7, o que poderia forçar avanços dos peões do roque, causando mais debilidades na posição do Victor Chumyatsky. Victor seguiu com rei G8, retornando seu rei. Jatobá jogou cavalo D2, um lance muito forte também. Não só ameaça o mais claro para a gente aqui, que é o cavalo E4 com a ideia de chegar a D6, como também tem a possibilidade de bispo chegar à casa E4. O Victor Chumyatsky respondeu com F5, evitando a chegada do cavalo ou do bispo à casa E4, mas principalmente do cavalo, mas ao mesmo tempo fez com que o bispo do Jatobá pudesse participar da partida e agora está participando ativamente na diagonal A1, H8. Foi jogado por Jatobá cavalo F3, lance mais uma vez forte com a ideia de cavalo G5. Victor responde com H6. E agora Jatobá vai jogar G4. Observe que após H6 temos a impressão de que Victor, mesmo com as peças não muito bem conectadas, consegue defender a posição e pode pensar futuramente em jogar lances como E5 e E4. Mas Jatobá acaba encontrando um lance padrão nestas posições e responde muito bem com G4. G4 tem como ideia, uma delas, jogar G5, que seria muito forte caso Victor permitisse aqui na partida. Mas ao mesmo tempo, se Victor tentasse, por exemplo, F toma G4, surgiria uma possibilidade para Jatobá, como por exemplo, cavalo na casa E5. E se cavalo capturasse E5, por exemplo, teríamos bispo captura E5. A resposta da posição seria dama D8 e Jatobá teria dama na casa G6, seguido de bispo em E4, provavelmente com vantagem decisiva. Mas obviamente o mestre internacional respondeu com torre de E8, abrindo o caminho também defensivo, quem sabe, para o seu bispo em E8, pressionando a dama do Jatobá em H5. Mas Jatobá faz mais um lance interessante na posição e bem simples, não joga o G5, já que o G5 poderia ser respondido com o lance bispo E8, Jatobá responde com G captura F5, E captura F5 e agora vem mais um lance muito forte, cavalo H4. Cavalo H4 não guarda apenas a ideia de ataque ao peão de F5 junto com a dama que está em H5, mas também
de ataque de bispo que está em G2 na casa D5, onde ele aplicaria um cheque decisivo contra o rei das pretas. E aqui Victor responde com o cavalo E7, que defende não só o peão de F5, junto com o bispo em D7, como protege também o cheque de bispo na casa D5. Jatobá prossegue com lances energéticos. Jatobá joga cavalo G6 nessa posição, forçando trocas de cavalos. Victor joga bispo C6 como resposta e Jatobá responde mais uma vez com lance bom e forte, cavalo captura E7. Nesta posição, Victor precisa ter bastante cuidado, pois se a resposta for, por exemplo, bispo capturando E7, Jatobá teria vitória imediata com dama G6, ameaçando o mate, já que o bispo de B2 junto com a dama pressionam G7. E ao mesmo tempo, por exemplo, se fosse jogado na posição bispo em F8, teríamos torre captura D8. E observem que o bispo em G2 e a dama que está em G6, ambos pressionam o bispo de C6 das pretas. Então, após torre D8 ou dama D8, o bispo de C6 do mestre internacional cairia. E Jatobá terminaria a partida com peça a mais. Então, após cavalo captura E7, a resposta única é dama captura E7. Jatobá responde com dama captura de F5, ganhando o peão e mantendo uma grande vantagem na posição. Observem que os bispos de Jatobá jogam muito bem e a posição é completamente favorável às brancas. Victor respondeu com bispo toma G2, rei captura G2 de Jatobá, dama E2 jogou Victor. Provavelmente nesta partida o mestre internacional já estava em apuro de tempo. Jatobá respondeu com bispo em D4, obviamente Jatobá não jogou torre D8 para não ceder a coluna, torre capturando D8 para não ceder a coluna ao seu adversário, e ao mesmo tempo evitou justamente o ataque duplo que foi feito de dama E2 com torre D8 e dama E2 atacando D1 e a dama atacando B2. E Jatobá aqui respondeu com um bom lance, bispo em D4. Dama C4 respondido por Victor, Jatobá bispo em A3 e Victor jogou agora dama B3 pressionando o peão de A3 de Jatobá. E agora Jatobá joga o lance que vai selar a sua vitória, provavelmente na partida. Torre D7, um lance que exclama, um lance muito forte. Uma das suas ameaças aqui é jogar a torre de FD1, controlar a coluna D, manter pressão sobre o ponto F7 com torre e dama, o que vai escravizar a dama do adversário na diagonal A2, G8 para manter a segurança desta casa. Também guarda a possibilidade, quando as torres estiverem dobradas, de jogar dama G6 futuramente na posição. E aqui, Victor, se tentasse, por exemplo, observem, torre captura D7, após dama captura D7, sua torre não teria boas casas para ir. E se ele tentasse, por exemplo, torre na casa E8, Jatobá simplesmente seguiria com o lance C6, que é decisivo, já que o bispo em E3 ainda protege a ação da torre na coluna C. Aqui, Victor seguiu com dama capturando A3. E Jatobá, devido a esse erro grave do mestre internacional, observem que ele saiu da diagonal A2, G8, respondeu com dama D5 cheque, o que lhe garante, após rei H8, torre captura D8, torre captura D8, dama captura D8 e peça mais para o mestre Fide baiano. A impressão que me dá é que nesta posição o mestre internacional já se encontrava em apuro. Com bastante tempo, acredito que ele não cometeria este erro de captura do peão de torre. Mas a posição do Jatobá ela é muito forte. Volto a mostrar a vocês. Após torre D7, temos uma posição realmente decisiva aqui para o Paulo Jatobá. Realmente é muito difícil responder a esta ameaça que foi feita por ele. O Jatobá conduziu muito bem esta partida, deu uma grande demonstração de força e de um grande conceito posicional, que é a grande característica do jogo de Jatobá. Jatobá é um grande jogador posicional. Tem resultados brilhantes, não somente contra mestres internacionais, mas também contra grandes mestres. Fiz a escolha desta partida por se tratar de uma partida contra um dos grandes talentos que surgiram no nosso país nos últimos anos, o mestre internacional brasiliense Victor Chumyatsky. Espero que vocês tenham gostado da partida. Façam seus comentários e, se quiserem também, deixem seus likes. Até a próxima análise.